Meus caros, existe um caminho do meio, um caminho que não esteja no extremo A ou no extremo B. E é esse o caminho que nos faz diferentes, porque na verdade esses extremos se aproximam de uma tal maneira em que um critica o outro e age exatamente da maneira que o outro age. Agora, há de se dizer uma questão aqui. Neste canal eu tento dialogar com pessoas, né, eleitores de Bolsonaro, e acho que de uma certa maneira até consigo fazer um bom diálogo com essas pessoas. E acho que a gente não tem que julgar ninguém. Portanto, o que eu vou falar aqui não é um julgamento de valores, não é um peso de valores como uma boa parte da esquerda e uma parte da direita hoje fazem muito bem. Eu quero aqui fazer uma análise analítica do processo. E analiticamente falando, eu vejo hoje o Brasil numa doença mental coletiva. Numa doença mental coletiva ligada exatamente ao ódio que faz com que motive a negação além da afirmação. 2022 foi uma eleição em que venceu o menos rejeitado, não o mais aprovado. 2022 nós vamos ter votos para Bolsonaro que são votos de negação a Lula e votos a Lula que são negação a Bolsonaro. É isso que aconteceu no processo eleitoral de 2022. E nós precisamos entender que isso é ruim para a democracia. De um lado, temos um grupelho que vai dizer o seguinte, que estão sendo censurados, que querem ter direito de expressão, mas ao mesmo tempo que querem ter direito de expressão, defendem intervenção militar. Defendem e oram, inclusive, como fez a atriz Cássia Kiss em frente ao comando militar, fazendo orações para que haja uma intervenção militar no Brasil. Incoerentes que são, até então, no período da pandemia, o Brasil não podia parar. Agora, eles querem até mesmo conclamar uma greve geral na segunda-feira por não aceitarem o resultado das eleições. E o pano de fundo de não aceitar o resultado das eleições é que, para estes, e não há erro até nisto em si, mas tem uma outra questão a ser colocada, é que um ladrão ganhou o processo eleitoral. Então, o nome de Lula significa ladrão, e estes não aceitam ladrões na presidência da República. Muito embora o atual mandatário da República, aquele que senta na cadeira de presidente, não consiga explicar, por exemplo, a origem do dinheiro que comprou os seus 51 imóveis, que sua família adquiriu 51 imóveis em dinheiro em espécie. Tá? Para não dizer dinheiro vivo, que eles vão dizer que não é dinheiro vivo. Para mim, sempre dinheiro vivo foi e sempre será quando você pega nota por nota, isso é dinheiro vivo. Mas, enfim, está tudo relativizado. E se você disser que o orçamento secreto é um dos maiores ou o maior escândalo de corrupção da política nacional, alguém vai dizer e vai mencionar, e com justiça, evidentemente, a questão do mensalão. Então agora podemos dizer que está certo o orçamento secreto, porque o mensalão e o petrolão foram dois esquemas de corrupção do outro lado, então isso justifica a corrupção deste. O que nós estamos vendo é o que um filme chamado A Onda trata muito bem. Há 70, 80 anos atrás, na Alemanha, recém-formada como país, porque há de se dizer que a unificação dos territórios alemães se deu no século XIX, já no início do século XX, nós vamos ter uma Alemanha que começa a surgir, né, desde Richard Wagner,
grande compositor Richard Wagner, grande músico Richard Wagner, um sentimento antissemita, racista e preconceituoso. Esse sentimento vai eclodir em óperas que vão sensibilizar um jovem que vai em Viena assistir essas óperas, né? Chama-se Adolf Hitler. E ali nasce, né, o nazismo, que é um sistema político totalitário, que é além do autoritarismo. Ele é totalitário, ele só coloca uma opinião única das coisas e efetivamente é a partir do nazismo que nós temos uma tragédia onde morrem milhões de pessoas, inclusive, né, a nossa querida Olga Benário Prestes, que é uma destas vítimas. Na Alemanha de Adolf Hitler e nos territórios unificados pelo nazismo, Hitler era considerado um deus. E depois que passado o processo da guerra, quando as tropas, né, aliadas invadem a Alemanha, né, e conseguem derrotar o nazismo, até então o resultado dos campos de concentração não eram divulgados para as pessoas. Aí então aconteceu algo muito interessante. Os soviéticos pegaram as pessoas, principalmente no que hoje nós conhecemos como a Polônia, no campo de Auschwitz, e levaram as pessoas para verem o resultado, o que tinha lá dentro. Em imagens coloridas que você pode ver aí no YouTube, você vai ver as pessoas com lenços no nariz, tal o odor, e as pessoas passando mal ao verem aqueles corpos um em cima do outro empilhados como objetos. E as pessoas se sensibilizam com aquilo e alguém vai dizer, os soviéticos, os russos foram cruéis. Olha, de todas as crueldades que talvez os russos fizeram, esta foi a crueldade mais certa de sua história. Porque ali mostrou o quão o ser humano pode produzir coisas ruins na sua vida e o quão é catastrófico o ódio ao próximo. O que nós estamos vendo hoje é uma doença coletiva que defende o autoritarismo ou até mesmo o totalitarismo e que, quando contidos por conta disto, então vem o vitimismo como narrativa salvadora para esta narrativa, para essa colocação, para essa defesa. Quando um órgão de imprensa chama um ex-presidiário de ex-presidiário e o outro ele omite, e é punido porque tem que ter isonomia para todos, isso é tido como censura. Quando Carla Zambelli, com a arma em riste, depois disto, ela tem que responder por isso, alguém vai dizer que Carla Zambelli está sendo vítima, e não algoz, porque ela foi sim. Muito embora, né, tenho dito aqui, repito, que a postura de xingamentos a que ela sofreu não poderia também ocorrer. Mas ninguém pode sair efetivamente, né, com uma arma em punho porque foi ofendido por A ou B. Entendem o que eu quero dizer? O que eu quero dizer nesse vídeo, nesses poucos minutos, porque são muito poucos minutos para descrever os últimos acontecimentos, é que existe uma truculência sim bolsonarista, que ela está indo muito mais além que a petista. Há uma truculência petista? Há sim. Há o cancelamento petista, há o julgamento em redes sociais, manchando reputações. O petismo produz isto. Mas há de se dizer que o bolsonarismo, além de produzir isto, ele está vindo para as vias de fato. Um PM estrangula uma criança porque ela ela tem uma proximidade ou uma simpatia por Lula. Um cidadão vai colado num caminhão, na frente do caminhão, até a Venezuela, de uma maneira estapafúrdia. Já falei de Cássia Kiss
inclusive aqui agora, né, anteriormente. Nós vemos a todo instante atos que mostram uma doença mental coletiva. E a Onda, que é o filme que eu estou falando aqui, que deve ser visto por todos nós, ela trata exatamente de como psicologicamente, de uma certa maneira, ou de uma grande maneira, o nazismo tomou os corações alemães, a ponto de transformar uma nação que hoje é uma das mais desenvolvidas e mais conscientes do globo terrestre, ao ponto de torná-los irracionais e fazer com que estes hipocritamente cantassem Jesus, alegria dos homens, né, nas igrejas católicas de então, ou nos cultos das igrejas luteranas, berço, né, do luteranismo, da reforma protestante. E aí as pessoas estavam ali, enquanto os fornos crematórios estavam queimando corpos, as pessoas estavam dizendo, né, e louvando a Deus. É isso que está acontecendo no nosso país. O que está acontecendo no nosso país é gente falando em intervenção militar sem nunca ter vivido, né, felizmente, o que é uma ditadura. É gente falando de coisas que não sabem. É gente que não aceita o resultado das urnas. Eu aceito o resultado das urnas e não sou obrigado também a compactuar com os métodos do vencedor. Aliás, eu me coloco, e já me coloquei aqui, como oposição a Lula. Mas eu quero que Lula exerça o seu mandato. Eu sou pela legalidade do processo e não pelo golpismo, como muitos fazem. E o mais grave disso tudo, muitos são golpistas usando as palavras do Cristo e fazendo aquilo que o meu querido amigo Nogueira Neto, né, colocou, né, num grupo nosso de WhatsApp com muita propriedade. Ele colocou assim: nós estamos vivendo um processo apocalíptico, um processo de extermínio apocalíptico, onde as pessoas estão sendo jogadas contra elas mesmas. E elas estão vindo com uma violência incomensurável, embora do outro lado também seja violento. Por isso que a gente tem que buscar um caminho alternativo. O caminho alternativo é a ignorância do bolsonarismo, mas o caminho alternativo é a ignorância petista que alimenta também o bolsonarismo. Quando eu disse que em 2022, como em 2018, não tivemos vencedores, é exatamente por conta desses últimos fatos. Nós não podemos nos calar. Eu entendo as motivações e faço questão de ouvir as pessoas. Mas eu também quero fazer questão de dizer o que eu penso. E espero que você, do outro lado, bolsonarista, você eleitor de Bolsonaro também, que você pare e pense. E não entre nessa paranoia coletiva que vai lhe trazer dores e sofrimentos espirituais, já que muitos desses estão ligados às igrejas evangélicas, ao movimento católico e tem uma parcela, inclusive, ligada ao espiritismo. Aliás, só para arrematar, eu vi um vídeo assim que eu fiquei horrorizado do que estão fazendo com o espiritismo no Brasil, onde um indivíduo colocou lá, se dizendo representante da doutrina espírita, dizendo que o anjo Ismael, né, que é o nosso guia espiritual, segundo o que o plano espiritual nos conta, o programador espiritual do Brasil é Ismael, que Ismael então estaria intervindo no processo eleitoral, porque o comunismo estaria aí. Ora, primeiramente, a espiritualidade não vai intervir em algo que é humano, porque a lição tem que ser aprendida por nós. Eles sabem muito bem o peso do nosso livre-arbítrio. E o livre-arbítrio também tem sua consequência, porque somos livres para agir e pensar, mas também temos que ser responsáveis pelo que agimos e pensamos.
Então, diante disto, quando eu vejo alguém falar um absurdo deste, é porque eu vejo com muita tristeza que as pessoas não entenderam nada do que é realmente espiritualidade. Então há muita gente que está na igreja aí, está vestido de religioso ou de religiosa, seja na igreja católica, na igreja evangélica, até mesmo espírita, ligados muitos ao bolsonarismo, porque não entenderam a essência daquilo que o Cristo colocou. E talvez esta frase dita por Jesus seja uma frase tão atual. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Não digo isso porque sou dono da verdade e estou acima de quem quer que seja. Eu digo isso porque mesmo eu, na minha ignorância, eu percebo que tem gente que nas suas certezas estão muito mais distante da realidade do que este simples mortal. Enfim, a gente precisa se pronunciar e não aceitar esta violência dos últimos tempos.